Bora lá. Bora lá? Bora lá. E aí, pessoal? E aí, tudo galera? bem? Como é que vocês estão? Bom, vamos começar a nossa jornada? Bora começar essa jornada. O tema de hoje é aquele tema chuchu. Olha, um tema que teve muitas complicações aí, muita história engraçada, legal, não tão engraçadas assim, complicadas. A gente vai trazer bastante coisa legal nesse episódio hoje. Nosso tema de hoje é fofoca. E não tem como falar de fofoca sem também não falar um pouco do próximo episódio, que a gente vai falar sobre equipe de trabalho. Então a gente vai pedir pra vocês aqui, manda sua história, fica tranquilo que vai ficar tudo no sigilo. E se você quiser também expor, acho que é importante a gente falar aqui, né, que empresa, nomes, a gente também não vai dar tantos detalhes, porque a gente sabe que o importante é não gerar fofoca com o seu nome. Exatamente. Nem precisa passar, inclusive, o que você faz exatamente, qualquer empresa. Conta pra gente só realmente a sua história, o que pode ter acontecido com você, porque eu acho que essa vai ser uma forma da gente compartilhar aqui e debater sobre o assunto também. E mesmo se ela for engraçada, manda aí pra gente só dar boas risadas mesmo, tá tudo certo. Bom, a gente não falou um pouco sobre o que a gente faz atualmente, né? A gente falou um pouco da nossa jornada, nossas escolhas na questão da faculdade, e também foi temas polêmicos, eu amei os comentários, porque realmente é algo que sempre pega fogo, é a escolha de faz, não faz, o que acontece. Bom, eu tenho 32 anos, mas as pessoas falam que eu tenho 25, então eu vou falar, eu tenho 25 anos. Você Eu tenho 30, as duas millennials aqui, acho que é por isso que a gente tá fazendo esse podcast sobre trabalho, não é mesmo? Se a gente fosse Gen Z, a gente estaria o quê? Viajando, aproveitando a nossa vida, não é mesmo? Trabalhando de home office, era isso que a gente já tá fazendo. Eu queria. Mas não, a gente tá aqui arrumando mais um trabalho. Eu tô fanha, mas tô fazendo o quê? Trabalhando, produção, inclusive, queria ir, né? Um atestado. Um atestado aí, acho que eu já não deveria nem estar trabalhando, mas tudo bem. Mas brincadeiras à parte, vamos lá, pra gente tornar isso aqui engraçado, legal. E descontraído. Vamos falar do que a gente faz hoje, Laura? Vamos. Eu sou gerente comercial de uma indústria química atualmente. E eu trabalho com gestão de projetos, mais parte de governança, aquela parte burocrática gostosa. Perfeito. Bom, e agora a gente só quis, né, falar pra vocês isso porque no primeiro episódio a gente deixou isso meio que no ar, a gente acabou não falando. A gente falou um pouco da nossa trajetória, mas não falou exatamente o que a gente faz hoje. Então era só pra dar um contexto aí pra vocês. Bom, pessoal, hoje a gente tem alguns suportes para contar um pouco a história. E a gente precisa começar esse podcast falando que existem as histórias, que são aquelas coisas que não existiram, que são as fofocas ruins. E tem as histórias. As histórias têm sempre várias versões, mas são aqueles que realmente existiram. Que começa de um jeito e aí aquele telefone sem fio que termina de outro jeito, completamente diferente também, né? Então vamos começar agora com uma história nossa. Bora. Bom, importante a gente rebobinar um pouco essa história e falar que por um tempo eu trabalhei na área de supply. E essa empresa que eu trabalhei, ela tinha alguns estoques e a gente fazia algumas contagens para entender se o sistema estava batendo justo com o físico, tá? Numa dessas contagens, a gente entendia que um desses armazéns sempre faltava muito material. Era impressionante. É um material muito específico, mas sempre tinha uma falta muito grande. Passado do tempo, surgiu a fofoca que uma das pessoas que eram responsáveis por esse armazém fazia desvio de materiais. Essa fofoca eu acho que tem muita gente que tem na empresa, assim, desvio de dinheiro, desvio de alguma coisa. A gente tem uma outra de desvio de ladeira, que a gente vai contar depois. Mas Desvio de geladeira sensacional. faz sentido isso. Mas foi uma fofoca assim muito pesada, né? E a gente sabe que às vezes a história do interior toma uma proporção muito grande, né? Então, às vezes a região ou o estado onde você tá influencia como aquela fofoca vai tomar proporção. E nessa empresa, essa fofoca tomou uma proporção muito grande, né? E eu acho que o ponto da gente conversar aqui, Lala, é o quanto essa fofoca prejudicou essa pessoa ao sair da empresa. Porque tinha aquela, né? O RH não se pronunciava, a pessoa não se pronunciava, e aí a fofoca rolou de... Você lembra da onde começou essa fofoca? Tipo, Começou de por baixo, essa pessoa começou de sair. cima. Essa pessoa saiu da empresa. Tá. Então saiu da empresa... Por que essa pessoa saiu da empresa? Hum. Não, ela foi por... Tem que ter sempre um motivo, né? E quando uma pessoa é muito antiga de casa, é muito difícil. É de se questionar. É de se questionar. A não ser que você comece num emprego novo, você fala, por que essa pessoa saiu? E aí, no momento que essa pessoa saiu, a gente entendeu essa saída, falou, tá aí alguma coisa estranha. E aí começou boatos, eu não sei de onde começou esses boatos, mas eu já não estava mais nessa empresa quando eu soube da história. Então, assim, tomou realmente uma proporção. Ultrapassou muito a barreira Muito. só daquela empresa. Muito. Então, assim, o quanto que essa pessoa foi prejudicada fora?
Porque, querendo ou não, a gente tá num meio, né? Eu vou falar do meu meio. A gente tá no meio de TI, onde todo mundo se conhece. Então, eu já trabalhei com as pessoas que eu trabalho hoje. Provavelmente, eu vá trabalhar com outras pessoas que eu já trabalhei também. Não sei se o seu é muito parecido com isso. Por ser uma indústria específica. Então, é muito parecido, porque é bem isso, assim. Por mais que essa indústria é gigantesca, tem N empresas diferentes, todo mundo meio que faz a mesma coisa, todo mundo se conhece. Aí o tal do LinkedIn também, a gente conhece os concorrentes, conhece vira amigo às vezes também dos clientes, então assim, faz muito sentido. Às vezes a nossa fofoca também do nosso meio ultrapassa barreiras, e aí complica muito. Mas nesse caso, por exemplo, foi comprovado que ele de fato roubou, não foi? Como é que ficou isso? Virou uma história. Sério? Virou uma história porque nunca se sabe. Ele nega, a empresa não se pronuncia, e aí fica uma situação complicada para ele, né? Muito tempo de empresa, eu acho que foi essa é aquela fofoca que eu acho que a proporção prejudicou todo mundo. E não só ele, sabe? Eu acho que as pessoas que trabalhavam com ele, como ninguém viu, diretoria, a própria equipe que fazia a contagem, né? Como que desviava o material naquela proporção. Passa por tanta gente assim, né? Eu acho que assim, nessa história, né? Vamos dizer assim, o prejudicado foi só a pessoa. Não teve... Afetou a carreira dele no sentido dele, ele não conseguiu se recolocar. Olha, eu perdi um também, pouco do contato, mas eu acho que de forma geral vai prejudicar para sempre a carreira dele, porque fica um marco, né? Acho que quando você tem uma história de um roubo, acho que fica um marco muito grande, né? Então, acho que... Será que nesse caso, vocês acham que precisava ter um toque diferente do RH, um pronunciamento do RH? Talvez mudasse um pouco a situação, ou talvez não, piorasse. Mas é muito delicado. É muito delicado, cara. Eu não sei também, porque assim... inclusive, comentem aí o que vocês acham, porque eu fico meio dividida. Eu acho que, do mesmo jeito que o RH teria uma responsabilidade de falar com o próprio time, né? Ele saiu, ele teve, obviamente, ali, acho que tem que ser uma conversa a dois, né? Uma coisa bem confidencial nessa parte. Mas acho que é válido, porque senão você gera o diz-que-me-diz-que, você gera essa fofoca dentro da empresa, onde ninguém sabe se é verdade, se é mentira, acaba prejudicando a pessoa, pra fora dela também. E assim, se for verdade, então que a verdade acho que seja dita, se houver provas. Então também, às vezes pode ter um problema ali do RH não ter falado, porque às vezes teve uma prova ali que também não era tão prova assim. Acho que muita coisa pode acontecer. E ao mesmo tempo, se o RH também se declara dessa forma, do tipo, cara, sim, empresa, aconteceu, o que isso também não gera de ruim pro cara também, ao sair dali. Então não dá pra saber, né? Se como o RH se porta, vai ajudar ou prejudicar mais ainda. Eu acho que é uma área também que eu acho que a gente vai ter que falar em algum momento aqui no podcast, né? Porque é muito delicado. Nossa, qualquer decisão que eles tomem é uma área assim, uma linha muito tênue. A gente vai ter que trazer alguém do RH pra cá, pra ter esse papo com a gente, assim. Zero experiência de RH, de fala nenhuma. Mas a gente continua uma história agora falando de um motim. Nossa, verdade. Essa história, gente, é sensacional. Enquanto a Lala vai abrindo o podcast, eu acho que sempre tem aquela pessoa que realmente puxa o motim. Sempre tem. Eu confesso que como a Pariana eu era uma. Sério? Sempre. Para. Sempre. Impressionante. Era na escola, a produção tá me julgando muito. Mas era na escola, eu sempre fui a pessoa que, tipo, não, a gente vai ter que revolucionar alguma coisa, vamos. E aí, no trabalho, acho que tem que ter uma dose disso. O quanto que isso realmente é motim pra você revolucionar, mudar coisas pro bem, ou vira fofoca. Vamos contar a história dessa fofoca. Vamos contar, mas no trabalho, abrindo um gancho do que você falou, eu acho que você tem que encontrar muito um meio termo. Porque se você também abaixa a cabeça pra tudo e aceita tudo, ninguém gosta disso. E aí ninguém gosta, tô falando de gerência, diretoria, até não é bom pra você mesmo, né, se desenvolver como profissional. E se você também questiona muito tudo, bate de frente também com todo mundo o tempo todo, é uma pessoa insuportável de trabalhar. Então, assim, você tem que ter, eu acho que o bom profissional é na hora, o excelente profissional, na verdade, é aquele que de fato já encontrou isso e tem esse equilíbrio muito bem colocado, sabe a hora de falar, beleza, vai, sabe a hora de bater na mesa e falar, não concordo. Acho que é muito isso. Mas eu já fui muito questionadora também, quando eu era na época dos meus 20, assim, 21, nossa senhora, muito, de ser insuportável. Lala, conta pra gente essa história do motim. Vamos lá,
Isso foi extremamente recente. Teve um par meu que, na maldade ou não, distorceu o que eu estava contando sobre uma conversa positiva com um novo gerente sobre internalização de terceiros e fui chamada de líder do motim dos terceiros contra esse mesmo diretor. Ou seja, estava contando uma coisa positiva, distorceram a história dela e É o que ainda mais tem, né? criaram uma fofoca em cima disso. Você acredita que essas fofocas... Eu acho que fofoca não é nem uma questão de acreditar ou não, né? Eu vejo a fofoca também como um telefone sem fio. Sim, Você bastante. fala abacate, vai sair banana em algum momento lá no final. Alguém vai entender errado. É isso. Então, eu acho que isso é a clássica do telefone sem fio, né? E com aquela pitada de maldade, gente. De novo, tem aquela fofoca que aproxima, que une. Que é aquela fofoca divertida, a gente conta como foi o nosso dia, a gente fala que aquela reunião foi o saco, que aquela pessoa fez qualquer coisa. E tem aquela fofoca maldosa, aquela fofoca que prejudica. Que é feita pra prejudicar. Porque, feita pra aqui, prejudicar. a pessoa distorceu completamente, entendeu? Como que uma conversa positiva gerou um motim contra o diretor? Faz o menor sentido. E Então, também assim, a proporção, né? E a proporção, sim. Porque você não tá falando, de novo, né, de um cargo baixo. A gente tá falando de uma alta gestão. Sim. E você falando que está contra essa autogestão. É perigosíssimo isso aqui, gente. Rolar uma demissão, porque aí fica o disse-me-disse de quem tá falando a verdade, quem tá falando a mentira. É um porre isso, né? Eu acho que esse episódio vai ter vários flashes de próximos. E eu acho que isso vai falar também um pouco de como a gestão vai se comportar. Muito. A gente vai falar no nosso quadro. Ai, animada desse quadro, gente. Animada desse quadro. Mas como que o diretor vai ter que se posicionar nesse momento de fofoca? Com certeza. E uma fofoca de distorção, né? Gente, é muito complicado. Nossa, meu muito Deus. Complicado. Eu odeio esse tipo de fofoca porque eu não sei me posicionar. Ou eu sou 8, ou sou 80. Não acredito que aquela fez isso, ou falar, não, vou lá com ela, sabe? E é difícil manter o profissional depois disso, né? Difícil. Você sempre conversa com essa pessoa que fez isso, você pergunta pra ela, talvez essa pessoa negue. Aí também entra em caráter, puta, aí vai ficar longo. Longo esse episódio. Não vai dar, né? Mas qual que é a próxima história que a gente vai começar com aquelas fofocas engraçadíssimas. Nossa senhora, essa é uma. Gente, eu adoro essas fofocas engraçadas, porque de novo, é aquela linha entre a noção e o total abismo do sem noção. Nossa, porque eu acho que não tem isso, né? Tem gente que realmente acha que essas brincadeiras corporativas são saudáveis. Conta a história pra gente lá. Essa não é nem uma brincadeira, na verdade, assim... A gente pode chamar essa história de a história do cocô? Pode ser a história do cocô. Sensacional. Não, é sério. Aqui tá falando trollagem, mas não sei. Me dizem vocês se foi uma trollagem ou não, se vocês consideram isso uma trollagem ou não, mas vamos lá. Teve uma trollagem muito absurda no meu trabalho, onde um cara foi usar o banheiro e entupiu a privada. A fofoca espalhou pela empresa e meu coordenador fez uma zoeira de DDS, Diálogo Diário de Segurança. Um documento que circulava a empresa com algum tema de segurança, onde as pessoas tinham que ler e assinar. Com o tema cocô. Juro. Gente, olha a proporção de um banheiro entupido. Produção. A galera não pode nem cagar em paz no trabalho, gente. Fica difícil. É um cocô remunerado. É uma hora sagrada, gente. É o quê? Um cocô remunerado. Tá tudo bem. Tá, vamos lá. Ele colocou um emoji de cocô, umas mosquinhas, e falava sobre como era importante fazer um cocô proporcional ao vaso. Porque quando não vai embora, prejudica, porque pode entupir o vaso. Deixava um cheiro de morte e coisas desse tipo. Eu fico imaginando o tempo vago dessa pessoa pra fazer o DDS. Gente, o DDS é complexo, é um documento que a empresa tem que assinar. Olha o tempo livre, gente. Você percebeu que foi o coordenador que fez isso aqui, né? Vamos focar nessa palavra, mas enfim. Complexo. Esse papel rodou a empresa para os funcionários assinarem. O coordenador rachou o bico e o cara puto, totalmente constrangido. Eu, incrédulo, no que estava vendo, vergonha alheia. O caso foi parar no RH, mas não deu em nada, porque o próprio RH ria da história. Gente, assim... Cara, eu não sei nem o que comentar. Tem tantas camadas isso aqui. Tem muitas. Acho que foi uma trollagem, assim. Pareceu que o coordenador pode ser uma zoeira, e aí entra no que ultrapassa essa zoeira ou não.
O cara naturalmente ficou extremamente constrangido. Nossa, gente. Se foi parar na RH é porque ele ficou além de constrangido, deve ter ficado mal com essa situação. Porque A gente virou tá piada rindo, e também, assim, né? se você já entupiu o banheiro da privada, a gente pede desculpa. O banheiro da privada é ótimo. O banheiro da privada, a privada do banheiro do escritório, inclusive. Gente, assim, a gente pede desculpa por estar rindo, mas é uma situação. Sabe aquele ditado? Seria cômico se não fosse trágico? Trágico. Então, Sim. assim. Não, é eu muito ruim, cara. É muita camada, realmente. Eu tenho tantas coisas pra comentar disso, mas eu não consigo. Tem muitas. Eu não consigo. Não, e o pior é que Desculpem. me veio uma outra história de cocô aqui, eu não vou contar essa, mas essa me veio uma outra história muitíssimo engraçada, inclusive, de uma amiga nossa que contou pra gente, eu acho que você tava também. A produtora tá rindo, ela sabe do que é. É muito boa essa história. Mas assim, é isso, história é engraçado, né? Cocô, pum, vômito, essas coisas que querendo ou não, todo mundo Normal. passa, né? Acaba virando uma zoeira e acaba sendo extremamente constrangido, principalmente no ambiente de trabalho. As pessoas olham como, o cara que cagou. Não, todo mundo caga, mas enfim. Entra nesse lugar, né? Entra no lugar de, gente. Mulher já tem intestino preso. Eu vou falar por mim. É isso. Vamos falar assim. E imagina acontecer isso comigo. Pronto, acabou. Acabou, assim. O momento de cocô remunerado que eu poderia ter, porque assim, não tem, mas se houvesse, acabou. Não, já é. Então, assim, Ser muito é constrangedor. muito constrangedor. Assim, eu tenho pavor dessas coisas. Pavor. Conta aí. Se vocês tiverem uma história engraçada disso também, compartilha com a gente. Banheiro. Acho que no começo da minha carreira eu tinha vergonha de escovar o dente no banheiro corporativo. Eu Sério? ficava com muita vergonha. Então, imagina, nova, 18 anos, no banheiro lá, tipo, escovando o dente. Eu não tinha, minha mãe falava, não vai escovar o dente andando pela casa. Hoje eu tô assim, ó, Normal. na frente de todo mundo, então acho que foi coisa que vai esperando, mas a gente Pode ser. Não, coitado. Mas tem uma cara. história bem engraçada Desculpa, que aconteceu comigo. É. Esse cocô precisa estar sendo estudado, assim. Toma mais água. Toma. Ajuda. Não, pega um balde de água, né? Joga o balde de água. Eu acho que não ia ser pior. Ia, chegar Imagina no balde, você né? chegar lá com um baldezinho. Mas eu tipo, queria saber como é que o cara soube que era ele. Ai, tá aí. Isso não explica na história. Explica. Nossa, como sabia? Como que o cara soube que foi ele? Devia estar lá. Devia ter alguma coisa aí, ó. Entrou Quem contou depois. essa história, eu vou perguntar, vou ir a fundo nessa história e eu trago aqui pra você. Por favor. Eu tenho uma história bem engraçada pra gente contar aqui. Numa das primeiras empresas que eu trabalhei, tinha uma geladeira corporativa, né, que era compartilhada pra todo mundo. E nessa geladeira, a gente deixava Coca, Danone, bolo, doce, enfim, até a nossa marmita, né? Algumas vezes a gente levava marmita, outras a gente comia no refeitório da empresa. E aí tinha uma recorrência, assim, gigante de sumiço de coisas. Não, quem nunca? Já vamos colocar isso aqui já. Que, pelo amor de Deus, todo escritório que tem uma geladeira ou que tem um mini freezer, qualquer coisa, sempre tem gente reclamando de coisa que tá sumindo. Impressionante. É batata. Eu não entendo como as pessoas têm coragem, juro. É aquela... Lembra o abismo sem noção, né? Pode ser. E eu acho que tem aquela pessoa que faz sem querer. Já aconteceu comigo Sem querer, amiga. Amiga, já aconteceu Eu não comigo... trouxe uma coca pro trabalho, mas sem querer eu peguei uma que tava na geladeira. Porra. Não, mas já aconteceu comigo da pessoa me falar, olha, desculpa, eu achei que tinha uma Coca Zero minha. E aí eu percebi que não era a minha, mas já tinha aberto, eu terminei tomando, eu comprei outra pra você. Então, Perfeito. pô, tinha já- trazido, não tinha me tocado se eu já tinha bebido ou não, Isso, achei às vezes- uma lá. vou falar por mim, tinha um escritório que eu levava 5, 6, então eu levava na segunda pra ir tomando durante a semana. E muita gente fazia isso. Então, realmente pode confundir, gente. Não, Mas pode, nessa desculpa, história, nessa parte pode. Acontecia uma recorrência muito grande. E era impressionante, parecia que era sempre roubavam coisas da mesma pessoa. Eu acho que tinha um implicante Picuinha, ali, picuinha. tinha uma picuinha assim. É. E aí reclamava no RH, e fazia comunicado, fazia, né, o DDS, fazia reunião, chegava e-mail, era assim caótico. E aí, essa pessoa que estava assim de saco cheio, ela começou a entender o que ela podia fazer pra evitar. Ela colocou dava nome, post-it, ela tirava pra marcar, sabe, a Coca-Cola. E ela teve a brilhante ideia de colocar laxante. Nossa senhora.
É assim, eu confesso, O gente. que isso vai dar de ideia pra galera que assistir isso aqui vai ser absurdo. Gente, é absurdo, porque eu não tive essa ideia, mas eu teria hoje. Imagina, que revolta. Que revolta. Vai. Então ela foi, abriu as Coca-Colas dela, Tá. colocou laxante e deixou lá. E aí começou, né? O burburinho de alguém passando mal, alguém passando mal. Ela olhou na Mas geladeira. peraí. Abriu a... Vamos fundo, que eu também tenho dúvidas. Abriu Não a tem latinha, pingou, fechou. Não tenho Injetou detalhe de como, porque, de como. porque isso daí tomou uma proporção tão grande Ah, que assim, essa menina foi advertida pelo RH por ter feito isso, porque né, a quantidade pode ter sido um pouco a mais. Não, Porque tá, a então volta, pessoa, desculpa. não sei como, Começou a passar mal pra caramba. começou a passar mal. E aí, de repente, essa mulher não saía do banheiro, gente. Outra história de cocô. Essa daí deve ter uma boa pra contar pra gente, inclusive. Gente, foi assim, absurdo, porque era um banheiro compartilhado, então não era uma empresa muito grande, era um banheiro mais compartilhado. Coitada, E assim, ficou uma situação muito constrangedora, porque depois a empresa inteira estava sabendo que essa moça que roubou as coisas da geladeira Aham. tinha roubado as coisas da geladeira, porque ela estava aqui Que ela o que dia era inteiro no banheiro. Nossa, Então foi assim, foi muito constrangedor, eu dou risada. Mas na hora a gente ficou tão desconcertada. E tem aquilo, né? A gente tava muito perto, né? Eu trabalhava com uma amiga na época. Aham. E a gente tava muito perto do banheiro, onde as pessoas passavam, né? Transitavam. E é óbvio que a gente também fez a fofoca. Né? Falou, não acredito, descobrimos quem roubava as Você nossas sabe coisas. que acabou de entrar no banheiro, no Teams, né? Você não sabe que acabou de entrar no banheiro e tá 30 minutos lá dentro, percorrendo pela empresa inteira. É isso, gente. Então, eu já fiz fofocas. Gente do céu, mas coitada dessa, hein? Não, coitada. Essa. E aí, mas É, assim, o foi RH não. advertiu a menina que colocou laxante. Não sei, pra te falar bem a verdade, eu não lembro, porque faz muito tempo. Eu não lembro se o RH fez alguma coisa com a pessoa que estava roubando. Confesso que eu não Mas sei. fez com quem? Mas fez com quem colocou o laxante. Colocou laxante. Gente do céu. É aquela proporção, né? Eu acho que quando o RH não toma as devidas providências, a gente não consegue. É muito boa essa história, desculpa. Achei incrível essa história. Quando a gestão e o RH não conseguem tomar o posicionamento sobre aquela fofoca, sobre um acontecimento, que foi nesse caso, foi um acontecimento que gerou a fofoca, as pessoas terminam tomando. Sim. Então, assim, no caso de uma fofoca, né, igual a passada que a gente contou do motim, existe um distanciamento daquela pessoa, onde aquela pessoa termina ficando isolada. Sim. Ou, nesse caso, houve uma vingança com laxante. Nessa parte. Meu Deus do céu. Aquela fofoquinha engraçada. Gostei dessa história, desculpa falar. Ai, Achei gente. legal, vai. E já vamos pra próxima. Vamos. Peraí. Pronto. Produção. Tá tudo bem, produção? Produção, quanto tempo já? Vai dar 30. Ótimo, temos 10 minutos. Deu 30. Que sonho, hein? Chupa! Gente, é absurdo. E assim, é engraçado a gente ficar medindo o tempo, porque a gente fala... Sim. Posso te falar, inclusive, você tá falando pouco palavrão. Você tá se segurando por quê? Eu vou ser a única otária aqui falando palavrão pra caralho? Eu sou uma pessoa decente. Não é. Vamos parar com isso? Eu sou uma pessoa calma, tranquila. Falsa. Vai virar corte isso. Falsa, virar falsa. Ai, gente, eu falo Não. palavrão pra caralho, mas eu tento me concentrar um pouquinho, é absurdo isso. Você tá bem Eu acho que você tá se concentrando, não, você tá se controlando. Mas Por eu acho quê? que... Tá com medo? Tá com medo do quê, hein? Eu já tenho essa cara de brava, gente. Aí o pessoal já fala palavrão pra caralho. Mas aí desencadeia. Mas eu acho que é um treino que eu tenho pra evitar falar palavrões quando eu tô em reunião, quando eu tô num ambiente de trabalho. E como a gente tá puxando o tema de trabalho, eu acho que meu cérebro desliga. Ele desliga nessa parte. Ele desliga. Nossa, tá aí um bom tema, hein? Não pra gente, a gente pode falar nas amizades e tudo mais. Eu falo palavrão pra caralho no meu trabalho. No trabalho. Eu falo, mas é muito louco, porque quando eu estou apresentando... mas apresentando. Não, dá pra você falar Não, mas também, assim, né? mas eu acho que assim, quando eu tô falando, quando eu tô num ambiente descontraído, vou falar do meu ambiente de trabalho hoje. Eu consigo falar muito palavrão. A gente, né, aquela da amizade, a gente toma intimidade, a gente zoa muito, eu sempre viro figurinha, é impressionante. Então
eu consigo ser mais leve, mas num ambiente onde eu estou numa reunião com pessoas que não sejam daquela minha bolha, eu não consigo falar palavrão. Que coisa. É uma mas chavinha. Eu acho que além de ser uma chavinha, depende do ambiente que você tá no trabalho, no sentido assim, como as outras pessoas também se portam nesse lugar. Porque eu também já fui uma pessoa que, tipo assim, falava zero palavrão dentro do trabalho, porque tinha essa capa que você coloca, veste, essa mascarinha bonitinha e entra pra trabalhar. Mas aí eu comecei a perceber as pessoas, assim, nos meus outros lugares, né, crescendo e tal, falando de boa, Tranquilo. e principalmente homens. Bastante homens, assim, diretoria, A gente já entra numa gerente, outra, né? falando palavrão, e bate a mão na mesa, e não sei o quê. Não de forma desrespeitosa, nunca aconteceu comigo, sei que existe, mas nunca aconteceu comigo. Mas assim, meio que uma maneira até de se impor um pouco falando palavrão. E aí nisso eu acho que virou uma chavinha dentro de mim, que já falava palavrão na vida pessoal. Falava que isso era normal, era bom. Falei, peraí, por que eu não tô falando? Todo mundo aqui falando, eu idiota, tô tendo que me segurar, não vou me segurar. E aí você vê, né, como é engraçado quando a gente é muito parecido em muitas coisas, mas nesse sentido, minha chavinha fez o contrário. O meu fez, bom, como eu sou mulher, num ambiente onde tem muitos homens, eu preciso me portar num patamar onde eu sou séria. Como eu tava num ambiente com muitos homens, eu já me portava diferente. Quando eu tenho intimidade, eu brincava, falava esse tipo de palavrão, eu deixava um pouco mais leve, mas no geral eu me posiciono, eu volto pra falar, não. Bom, vamos pra próxima história. A gente fala sobre gravidez. Então vamos lá. Quando eu era X, eu vou falar, a minha colega tinha inventado um pedido para eu fazer em outro andar da empresa. E disse que precisava da minha senha do computador para pegar um arquivo que eu estava mexendo. Quando voltei para minha mesa, depois de alguns minutos, comecei a receber mensagens e ligações perguntando quantos meses eu estava, me dando parabéns. Ela e outras amigas tinham postado um ultrassom no meu Facebook, dizendo que eu estava grávida. Essa fofoca ultrapassou a barreira corporativa e meu pai me ligou preocupadíssimo. Gente, vamos começar com a primeira polêmica. Senha do computador. Exatamente. Puta que pariu, cara. Peraí. Eu acho que, assim, como responsabilidade, tanto do recursos humanos quanto de tecnologia, no momento da contratação da pessoa, você assina um termo de responsabilidade, né? Por tudo que você está colocando dentro do computador. Então, não coloque coisas pessoais no computador da empresa pessoal, não deixe seu computador desbloqueado. Na empresa que eu trabalhei, tinha muito essa brincadeira. Então, se deixou o computador desbloqueado, sempre vinha uma adoção de pet, ou um churrasco na casa do diretor, umas coisas assim bem engraçadas. Mas eram coisas para que a pessoa, de brincadeira, que não fosse atingir a pessoa, que não fosse virar uma fofoca, que realmente fosse algo para, putz, esqueci meu computador aberto. E todo mundo tem arquivos confidenciais na empresa. Independente de qual seja o cargo, independente de qual seja a área. Eu acho que um lugar deve ser um lugar seguro. Inclusive, normalmente, aí, de novo, pessoal, conta a história de vocês aqui, porque assim, todas as empresas, eu trabalhei em muitas multinacionais. Eu não trabalhei em nenhuma empresa pequena ou alguma coisa assim. E nessas multinacionais, o TI, ele sempre fala, você não passa sua senha para ninguém. Nem pra TI. Nem para TI, exatamente, porque aí o TI, na verdade, ele baixa aquele aplicativo que ele tem acesso remoto ao seu computador. Isso. Qualquer coisa que ele possa fazer dentro do seu computador, você tem que liberar ele e você consegue ver ali exatamente tudo que ele está fazendo. Então, assim, é uma coisa que normalmente é muito confidencial mesmo. Mas tem essa parte do que você falou. Pô, amigas, né? Ai, preciso ver uma coisa lá no seu computador. Colegas de trabalho, que é o nosso próximo tema. Você confia. Então, assim, até onde é só uma zoeira e até onde uma zoeira que é pra dar uma ferrada em você também. Eu acho que quando vai pra uma rede social, já muito tomou outra mais, proporção. né? Já tomou a proporção. Eu achei muito mais. Acho que por mais que você tenha ali uma intimidade com uma pessoa, você mexe ali, você não sabe se tem algum familiar dela que iria se preocupar com isso. Um relacionamento. Então imagina, no começo de um namoro, de repente, grávida. Já imaginou, gente? Assim, eu acho que tem um limite. Acho que brincadeiras no mundo corporativo deve ter um limite. E esse limite deve, normalmente, ficar no ambiente corporativo. Para que isso não prejudique fora, né? Então, é importante ter esses limites.
Eu concordo. Eu acho que aqui, não sei, não achei tão amiga assim não, viu? Já vou avisando. A gente vai ter que falar depois sobre o que é amizade no trabalho, que eu particularmente amo, e tem pessoas que eu vou levar pra vida, e tem pessoas que vão ficar no ambiente de trabalho, que são colegas de trabalho, você deve respeitar e deve, assim, colaborar para que seu dia seja muito bom. Pra vocês terem uma ideia, a gente tem um episódio só falando disso, só de amizades no trabalho, porque realmente é um tópico muito relevante e acho que vai ter bastante a se discutir sobre esse assunto. Muito. Até opiniões entre nós duas, né? Total, que a gente tem uma opinião um pouco diferente. Vamos contar essa história. Bom, essa história de fofoca é aquela clássica de casos que envolvem mulheres e que normalmente é de forma pejorativa e pra prejudicar. E nessa história, eu fui a vítima da fofoca. E realmente, por muito pouco, eu não fui demitida. Ou, pelo menos, advertida pelo RH. Então, faz muito tempo essa história. Eu estava numa empresa, onde era uma fábrica. E eu fazia algumas visitas na fábrica para que organizar projetos, entender as estruturas dos projetos, entender a equipe do projeto também. Então, como vocês sabem, engenheira de alimentos, eu estava numa fábrica de alimentos. E dentro da fábrica de alimentos você não pode entrar com nenhuma dor. Então, não tô falando brinco, pulseira, anéis, nada disso. E nessa ocasião, dentro da entrevista do projeto, né, eu estava na fábrica e um gestor da fábrica, que já tinha um histórico de fofoca com casos com outras mulheres, ele veio até mim e falou que eu estava com o colar e realmente tinha esquecido de tirar o colar. E aí, sabendo dos históricos da fofoca, eu, né, tentei tirar, não consegui, porque eu estava de luva, né, por conta das minhas unhas, e ele foi me ajudar. Então, segurei o cabelo e ele tirou, e eu coloquei meu colar dentro da bota, e foi exatamente, acho que nem 5 minutos de contato com essa pessoa. 15 segundos, né? Porque até ele tirar também. Até a conversa, né? Conversa, olha, você tá com colar, tira o colar. E aí foi isso, terminei de fazer, acredito que eu deve ter ficado, sei lá, 1, 2 horas dentro da fábrica pra fazer o mapeamento desse projeto. E no momento que eu subi, o RH já estava na sala do meu diretor. Foi muito rápido, Eu dou risada de nervoso, gente, porque essa situação foi muito constrangedora. Eu tinha, né, esse meu jeito extrovertido, termina fazendo amizade com as pessoas. Então, eu já tinha amizade tanto com a moça do RH, que fazia a nossa gestão, quanto também com o meu diretor. E aí, nessa situação, ela me chamou e falou, olha, chegou até o RH que você tá tendo esse caso com essa pessoa. Então, foi visto hoje. Um caso. Gente, acho que assim, foi questão de segundos a conversa, mas por eu ser essa pessoa extrovertida, de sorrir e conversar com as pessoas, porque eu acho que independente de ser o gestor, seja a pessoa da limpeza, seja o diretor, eu vou tratar todo mundo igual. Então isso terminava me prejudicando, tá? Ela me advertiu, né, falando que eu tinha esse caso com essa pessoa e que isso era inadmissível, porque essa pessoa era casada. E aí começou ali a dar um sermão, eu fiquei totalmente desorientada. Né, ali sendo totalmente exposta. E eu acho que o RH, nessa posição, vou defendê-la, né? Ela tomou uma posição para que isso não tomasse uma proporção maior. Mas peraí, ela já chegou afirmando ou ela te questionou? Não, afirmando a fofoca. Tá. Diana, está acontecendo uma fofoca de que você está tendo um caso assim, assim, assado. Mas ela questionou? É verdade? É mentira? Sim. Ela te deu esse espaço? Sim, ela deu esse espaço, ela deu essa liberdade para que eu falasse. Então, acho que a minha cara de espanto no primeiro momento foi ela realmente continuar esses questionamentos, porque eu fiquei realmente muito impactada com o nível de rapidez que tomou a proporção das coisas. E aí neguei, expliquei para ela o que tinha acontecido, tirei, né, o colar que estava na bota, expliquei pra ela, né, o que tinha acontecido e que de forma alguma, né, no momento eu estava no relacionamento, eu sabia que ele estava no relacionamento, assim, e de forma nenhuma aquilo teria acontecido. Foi muito constrangedor, Lala, foi muito constrangedor porque me colocou numa situação onde eu tava só fazendo meu trabalho. Sim. E gerou uma fofoca depois maior, né, porque ali naquele momento eu fui exposta de uma forma, né, ali fechada entre o RH e o meu gestor, realmente me questionando, entendendo qual foi a situação, entendendo qual foi o caso que gerou a fofoca dele estar pegando no meu pescoço e de conversinhas no meu ouvido. E que não foi assim, nada de verdade, gente. Foi assim, absurdo. Então, acho que
tem sempre as fofocas de casa. E aí tem normalmente muito mais histórias do que histórias realmente sobre isso. Então, Mas aí, que me prejudicou assim de uma forma que eu aí podia me ter sido veio mandada uma, embora. aí me veio uma pergunta. Ele foi chamado no RH? Não. Me explica por quê. Porque assim, para existir um caso dentro do trabalho, existem duas pessoas. Então, no mínimo, é serem chamadas duas pessoas. E aí as duas pessoas são questionadas, Eu nunca né? tinha passado, e é engraçado, né? Porque eu já contei essa história algumas vezes. A gente falou dessa história antes de gravar. Antes de gravar. E não tinha me passado pela cabeça esse questionamento. Ele não foi em nenhum momento chamado no RH. Então, assim, isso existe, cara. Eu sei que às vezes pode ser um porre a galera escutando, a gente batendo nessa mesma tecla. Mais uma feminista. Mas, cara, existe. Simples assim. Na hora que parar de existir, a gente para de falar. Tá tudo ótimo. Espero que esse dia chegue, inclusive. Que quem mais se cansa de falar dessas coisas somos nós, nesse caso. Então, assim, é muito chato. Isso poderia ter levado um caso muito maior. Eu já ouvi fofocas e casos de que, assim, rolou uma fofoca de uma mulher tá ficando com um cara casado dentro do trabalho. E essa fofoca ultrapassar a barreira do trabalho e a mulher do cara bater do escritório, baixar no escritório e armar um barraco com a mulher, sendo que nem era verdade, que, né, dessa história chegou até mim. Então, assim, cara, é tão constrangedor isso. É muito. E aí, normalmente, constrange muito mais a mulher, porque do homem já se é esperado, entre milhões de aspas. Eu acho que o episódio que mais furou essa bolha, que é um recentemente, inclusive, que é o caso do Coldplay, do cara ter levado a mulher, né, os dois serem casados e do âmbito de trabalho, né, tiveram uma fera ali dentro do trabalho e foram descobertos depois. Esse caso, eu acho que foi o que furou a bolha, porque queimou muito mais o cara do que a mulher. Sim. E isso é uma exceção. A exceção, inclusive quando eu olhei, que tava todo mundo falando muito do cara e eu ouvi pouca coisa da mulher, eu falei, caraca, não que, gente, assim, não é defendendo um e defendendo o outro. Ambos estavam errados. Ambos estavam errados. A questão aqui é que, quando se trata desse caso, onde os dois estão errados, o peso é muito maior para a mulher. E esse foi um caso que furou a bolha, que o peso foi muito maior para o cara. Então, assim, foi um olhar que eu, caraca, como assim? E eu nunca tinha parado pra pensar o porquê que ele não tinha sido chamado, amiga. Eu acho que naquela época a minha maturidade foi tão de um porquê. Eu não quero mudar o meu jeito de ser. Eu não vou mudar o meu jeito de ser. Eu vou continuar sendo essa pessoa extrovertida. Eu sei que com certeza, realmente já teve outras fofocas em outros lugares. Porque eu sou simpática, porque eu dou risada, porque eu falo e encosto nas pessoas. Então, vai ter essas fofocas. Mas eu não vou mudar o meu jeito de ser. Então, acho que qual que é o meu limite, que hoje aprendi, que é outro ponto, né, que hoje aprendi qual é o meu limite para que, infelizmente, no ambiente de trabalho, as pessoas me respeitem e entendam quais são esses limites, mas que também as pessoas entendam que eu vou continuar sendo uma pessoa extrovertida, que eu vou ser uma pessoa carinhosa, que eu vou fazer amizade no trabalho, que eu vou levar para dentro da minha casa, né, para dentro do meu âmbito pessoal, mas qual que é a proporção dessa fofoca, sabe? Então, acho que tem vários outros assuntos que a gente vai falar sobre assédio, sobre gestão, sobre essa parte de amizade no trabalho. Mas a gente tem mais uma história pra contar. Tem. Dessa vez é a minha, no caso, né? Que também não passei ilesa. Faz muito tempo já, então assim, tá tudo bem. Mas o meu caso eu não tive mais tanto esse contato de confronto. Talvez. Não, eu tive a exposição, mas eu... Sabe a fofoca que você é a última que fica sabendo? Tipo, corno? É tipo isso que aconteceu essa fofoca comigo. Eu fui meio que a última que ficou sabendo da história. Eu já tinha saído da empresa, enfim. E aí, saí da empresa, fui pra terceira empresa. Fiquei sabendo, uma pessoa assim, do nada, chegou um dia pra conversar comigo e falou, deixa eu te falar uma coisa. É verdade que você foi mandada embora do lugar X porque você foi vista durante o horário do trabalho, dentro do cinema com o cliente? Olhei e falei, oi? Peraí. Que realmente você nem sabe o motivo que você foi mandada embora. Não, e já tinha sido, sei lá, uns 2 anos depois disso. Então, ou seja, foi literalmente a história do corno. 2 anos depois eu descubro uma fofoca de 2 anos antes que rolou. Não sei até onde ultrapassou essa barreira. Porque, na verdade, eu conversei com essa pessoa. Falei, olha,
desculpa, que pena que você ouviu isso da pessoa XYZ, mas assim, não faz o menor sentido. Uma, porque eu estava em um relacionamento, então não teria como eu sair com outro cliente. 2, eu não sairia com outro cliente. Mesmo solteira, mesmo né? solteira, justamente na questão profissional. Acho que você tem que ter uma linha ali muito pré-estabelecida e desenhada, principalmente comigo, que sempre trabalhei na área de vendas. Então, assim, incabível. Simplesmente incabível. E rolou. Então, assim, rolou essa fofoca, de novo, não sei até onde que foi, até, sabe, quais as barreiras ultrapassaram. Imagina a proporção, você sempre tá na rua, você tá muito exposta. Porque eu acho que a exposição das áreas, por exemplo, na minha área tem muito homem. Então, é normal que eu seja exceção, tipo uma mulher. Sim. E na sua área, por mais que tenha, né, ali uma divisão, você tá exposta, você tá no mercado, eu tô dentro de um escritório, tem assédios em qualquer lugar, gente. Mas imagina um cliente seu, que atual, fala, puta, ela tem um caso, pode ser que eu consiga Pode ser que eu também. consiga alguma coisa. Ou como que isso não mancha, de certa forma, a minha imagem como vendedora também, como profissional. Sim. Do tipo assim, será que ela é tão profissional assim, que já saiu com cliente, né? É um âmbito muito, enfim, muito triste. Me machucou bastante na época, porque eu fiquei pensando, por que alguém inventaria isso? Eu acho que quando a gente entra nesse âmbito, nesse lugar também de tentar entender a cabeça do outro e por que a pessoa simplesmente inventaria isso, por que ela gostaria de me prejudicar, sendo que eu nem sei quem essa pessoa é direito. Esse pior. Quando ela me contou, fulana, eu falei, gente, mas assim, o meu contato com essa pessoa era pequeniníssimo. E, enfim, então assim, foi uma fofoca extremamente mentirosa, extremamente ardilosa e feita muito na maldade. E que poderia sim ter me prejudicado. Então, muito. Clientes pararem de falar com você ou você perder vendas, porque você depende disso, né? Com certeza. A gente tava fazendo roteiro e me veio uma frase, né, nas pesquisas que fofoca geram laços, mas geram traumas. Sim. Eu acho que é uma proporção que eu acho que a fofoca que é naquele horário de almoço, aquela coisa que você fala do dia a dia, você fala de ocasiões, você comenta... Você tá mais contando uma história, né? Você o que também aconteceu. não tem aquela maldade, Sim. sabe? Você não tem o âmbito de prejudicar o outro. Quando acontece isso, a fofoca que gera laços, você se aproxima das pessoas. E tem aquelas que geram trauma. Gente, tem muitas fofocas. Então, se você faz uma fofoca, se você está no meio de uma fofoca, ou se pior, você espalha essa fofoca. Então tenha consciência do lugar do outro, né? Tem que ter, gente. Tem que ter muita consciência do lugar do outro. Tem que entender, se você for falar de alguém, se você for espalhar uma fofoca, assim como a Dita tá falando, tenha certeza primeiro se é verdade ou não. E assim, acredite no que você vê, ou acredite numa pessoa muito, 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 muito confiável. E ainda tem aquela questão, né? E ainda assim desconfie e tente entender, caralho, essa pessoa teria alguma coisa, ela ganharia alguma coisa se a outra pessoa se ferrasse? Porque é uma pergunta a se fazer também. Se ganharia, será que essa pessoa tá falando a verdade ou não? Acho que a gente tem que tomar muito cuidado nesse âmbito, no trabalho. Acho que é uma parte profissional que realmente você tem que entender muito bem aonde é a fofoca legal, aonde é a fofoca agradável e aonde é a fofoca que te prejudica. Porque você também ser denominado fofoqueiro dentro do ambiente de trabalho é horrível pra sua imagem. Sua carreira. De todas as maneiras, não vou falar ou não vou comentar ou não vou fazer o máximo perto da pessoa, porque eu sei que vai espalhar, vai ter uma proporção grande. Exatamente. E eu acho que esse episódio, pessoal, não termina aqui. A gente vai ter várias histórias pra voltar nesse assunto. Porque assim, enquanto a gente vai falando, eu vou lembrando de várias coisas, várias fofocas, tanto muito engraçadas, que, né, pode ser engraçada pra mim, mas queremos ouvir sua opinião sobre as fofocas engraçadas que contamos aqui, mas que realmente tá no nosso dia a dia. E eu tenho mais uma pauta pra perguntar pra você, Laura. Bora. A mulher faz mais fofoca do que o homem? Responde pra gente. Eu não vou responder isso daí, não. Eu tenho a minha visão já, tenho minha opinião, mas essa eu vou deixar pra vocês. A gente vai contar um pouquinho também sobre nos stories. Vamos comentar sobre isso nos stories, perguntar pra vocês, porque assim, a mulher faz mais fofoca que o homem? A mulher está no meio de mais fofocas do que o homem? Fala-se mais das mulheres, nesse meio então, das acho que, fofocas. voltando ao objetivo desse podcast, né? A gente tá num momento de acolhimento, é um podcast focado em mulheres, mas também para os homens. Conta aqui pra gente, porque assim, eu vou falar pelo nosso ambiente, os homens que a gente tá no nosso ambiente, nosso dia a dia pessoal, eles adoram fofoca. Gente,
Não tem como. Mas qual que é a proporção disso dentro do ambiente de trabalho? No ambiente de trabalho, os homens fazem menos ou mais fofoca? Vamos deixar com vocês pra responder essa daí. Essa. E compartilha com a gente mais histórias também. Acho que isso não acaba aqui. A gente sempre tá falando lá no nosso Instagram também. Que pra quem não segue, inclusive no Instagram é @duplajornadapod. A gente tem no TikTok também. Tem aqui no YouTube, segue aqui a gente no YouTube. Então coloca aí nos comentários também a sua história. Compartilha com a gente. A gente vai voltar. Tem a parte, o próximo episódio que é de... Equipe de trabalho, ó. Amo falar de equipe de trabalho. E isso, algumas pautas a gente sempre vai e volta, né? Sim. Então assim, tragam as suas histórias também que a gente vai compartilhar aqui. Vai ser bem legal. Gente, até a próxima. Obrigada, viu? Falou. Beijos!